Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exemplo 2.6 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao enunciado do exemplo. Imagine uma tubulação de 4 polegadas de diâmetro, material aço soldado novo, rugosidade E igual a 0,10 milímetros, pela qual passa uma vazão de 11 litros por segundo de água. Dois pontos A e B desta tubulação, distantes 500 metros um do outro, são tais que a cota piezométrica em B é igual à cota geométrica em A. Determine a carga de pressão disponível no ponto A em metros de coluna d'água. O sentido do escoamento é de A para B. Essa última informação ela é muito importante porque ela determina em que lado que nós vamos acrescentar a perda de carga. Como o escoamento é de A para B, então isso significa que a carga hidráulica no ponto A é maior que a carga hidráulica do ponto B, tendo em vista que sempre há perda de carga no sentido do escoamento. Desse modo, a equação da carga hidráulica vai ficar da seguinte maneira: a carga hidráulica do ponto A é igual à carga hidráulica do ponto B, mais a perda de carga hidráulica entre A e B. Uma outra informação importante do exercício que ele fala é a seguinte, que a cota piezométrica em B é igual à cota geométrica em A. O que significa isso? Cota piezométrica é a mesma coisa que carga piezométrica. Então, o que ele está falando é o seguinte, que o PB sobre gama, que é a carga de pressão no ponto B, mais o ZB, que é a carga de posição no ponto B, é igual à carga de posição no ponto A, ou cota geométrica em A. Tá? Vamos agora abrir, desenvolver essa equação aqui. Carga hidráulica no ponto A vai ser VA ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética, mais EA, mais PA sobre gama, é igual a VB ao quadrado sobre 2G, mais EB, mais PB sobre gama, mais a perda de carga hidráulica entre A e B, ok? Agora é o seguinte, ele fala que a tubulação tem 4 polegadas de diâmetro, então esse diâmetro é constante. Como o diâmetro é constante, nós já vimos em diversos outros exercícios, não vai haver variação da velocidade. Vazão constante, 11 litros por segundo, diâmetro constante. A velocidade ao longo da tubulação é a mesma. Portanto, a velocidade em A vai ser igual à velocidade em B. E, consequentemente, a carga cinética do ponto A é igual à carga cinética do ponto B. Portanto, nós podemos cancelar essa carga cinética do ponto A com a carga cinética do ponto B, ok? Nós também temos a informação aqui que a carga ou cota piezométrica do B é igual à cota geométrica do A. Então, eu posso pegar aqui, esse ZA, que é a cota geométrica ou carga de posição do A, e vou cancelar com a carga de posição e a carga de pressão do B, que é a carga piezométrica do B. O que sobra no final é o seguinte, que a carga de pressão em A é igual à perda de carga hidráulica entre A e B. E o que o exercício pede, determine a carga de pressão disponível no ponto A. Para a gente descobrir a carga de pressão disponível no ponto A, nós vamos descobrir a perda de carga hidráulica entre A e B. Então, o exercício que pedia carga de pressão
disponível no ponto A se transforma agora num exercício que pede a perda de carga hidráulica entre A e B. Então, ó, é como se a pergunta agora fosse essa. Qual é a perda de carga hidráulica entre A e B? Tá? Por quê? Porque, como a gente já sabe que a perda de carga hidráulica é igual à carga de pressão no ponto A, encontrando a perda de carga hidráulica, a gente vai ter a carga de pressão no ponto A. Para descobrir a perda de carga hidráulica, a gente vai utilizar a equação universal da perda de carga ou equação de Darcy-Weisbach. Que equação é essa? É essa aqui, ó. ΔH, perda de carga hidráulica entre A e B, é igual a F, fator de atrito, L sobre D, vezes V ao quadrado sobre 2G. A fórmula universal da perda de carga, ela pode ser aplicada para todos os tipos de escoamento: laminar, turbulento liso, turbulento misto e turbulento de transição. A diferença é a fórmula que nós vamos utilizar para encontrar o fator de atrito, ok? Para que a gente possa resolver essa equação, a gente vai precisar calcular a velocidade na tubulação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é calcular a velocidade na tubulação. A gente tem o diâmetro, ó, 4 polegadas de diâmetro, e temos também a vazão, 11 litros por segundo. Então, nós vamos utilizar uma equação aqui para encontrar a velocidade na tubulação. A equação é essa aqui, Q é igual a π vezes d ao quadrado por 4, vezes a velocidade, ok? A vazão, 11 litros por segundo, isso aqui vai ficar 0,011, né, metros cúbicos por segundo. É igual a π vezes o diâmetro. O diâmetro, como ele fala que são 4 polegadas, até podemos colocar aqui embaixo, ó. 4 polegadas, 4 vezes 25, cada polegada é 25 milímetros, então isso aqui vai dar 100 milímetros ou 0,1 metro, ok? Então aqui vai ficar π vezes 0,1 elevado ao quadrado, dividido por 4 vezes a velocidade. Vamos passar o 4 para lá multiplicando, tá? E no final que a gente vai ter isso aqui, ó, que a velocidade é igual a 0,044 dividido por π, e o 0,1 ao quadrado ele vai se transformar em 0,01, ok? Portanto, fazendo as contas aqui, a gente consegue descobrir que a velocidade vai ser igual a 1,4 metros por segundo, que está dentro, né, das velocidades. Em mais de 90% das aplicações, a velocidade vai se situar dentro de um intervalo que vai de 0,5 até 3 metros por segundo. Então, a velocidade é igual a 1,4 metros por segundo. Nós temos o comprimento da tubulação em 500 metros, nós temos o diâmetro, nós já calculamos a velocidade, o 2G é 2 vezes a aceleração da velocidade, a aceleração da gravidade, que é uma constante. O que falta para que a gente possa concluir esse exercício é calcular o fator de atrito. Então aqui, ó, o que a gente tem é o seguinte, é como se a pergunta fosse essa: qual é o fator de atrito? Em praticamente todos os escoamentos em conduto forçado, devido à baixa viscosidade da água, o escoamento sempre vai ser turbulento. Dentro do escoamento turbulento, nós temos o turbulento liso, o turbulento misto e o turbulento rugoso, né? Qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles é que, mesmo o escoamento sendo turbulento, existe uma pequena camada que fica em volta da tubulação
próxima à parede, que nós chamamos de subcamada limite laminar. Nessa porção, o escoamento é caracterizado por velocidades muito pequenas, um crescimento linear dessa velocidade, e nessa pequeno perfil, que é como se fosse uma casquinha que recobre a parede da tubulação internamente, o escoamento ainda é laminar. Quando a gente fala que é turbulento liso, significa que a subcamada limite laminar ela está recobrindo as imperfeições da tubulação. Então é como se não existisse essa rugosidade, que é uma rugosidade natural devido ao processo de fabricação do material. Então a gente fala que nesse caso é como se o tubo fosse liso. Por isso é escoamento turbulento hidraulicamente liso. Já no turbulento rugoso, à medida que o número de Reynolds aumenta, o diâmetro da camada turbulenta vai aumentando e acaba chegando na rugosidade da tubulação. Isso potencializa a turbulência e aumenta a perda de carga, o que faz com que o fator de atrito que a gente precisa utilizar para calcular a fórmula seja diferente. Então, no rugoso, a rugosidade, as imperfeições internas da tubulação, elas acabam aflorando, saindo da subcamada limite laminar e alcançando a camada turbulenta. Já no escoamento misto, a gente tem uma situação intermediária entre o liso e o rugoso, onde as imperfeições maiores acabam aflorando acabam saindo da subcamada limite laminar e chegando à camada turbulenta. Então, na maior parte dos escoamentos em conduto forçado, praticamente 100%, em quase todas as situações, devido à baixa viscosidade da água, nós vamos ter um escoamento turbulento. Considerando a faixa de velocidades, 0,5 a 3 metros por segundo, e os diâmetros das aplicações, os diâmetros das tubulações comerciais, comercializadas no mercado, a gente vai ter em praticamente todos os casos uma situação caracterizada por um escoamento turbulento hidraulicamente misto, tá? Que é o caso desse exercício aqui. Então nós vamos utilizar a fórmula para calcular o fator de atrito, que nos dá o fator de atrito no escoamento turbulento hidraulicamente misto. Cuidado com isso aqui, pessoal. Se a gente considerasse que seria liso ou rugoso, então a fórmula seria diferente. A fórmula que nos dá o cálculo do fator de atrito explícito para o escoamento turbulento hidraulicamente misto é a fórmula de Swamy-Jain, que é esta fórmula aqui, ó, F é igual a 0,25, aqui tem um colchete, log, abre parênteses, E sobre 3,7D, que é a rugosidade absoluta dividido por 3,7 vezes o diâmetro, mais 5,74 dividido por Reynolds elevado a 0,9, tá? Fecha colchetes, tudo isso elevado ao quadrado. Aqui nós temos praticamente todas as informações que nós precisamos para calcular o fator de atrito. A informação que a gente ainda não tem é o número de Reynolds, portanto, nós vamos calcular o número de Reynolds. Então, nós vamos utilizar essa fórmula. V vezes D dividido por Vzinho. O que significa isso? Velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática da água. Tá? A velocidade é igual a 1,4 metros. O diâmetro é 0,1, 1,4 metros por segundo, né? O diâmetro é 0,1 e a viscosidade cinemática da água é constante, igual a 10 a menos 6. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai obter que o número de Reynolds é igual a 140.000. Tá? Então percebam que para que ele fosse laminar,
ele teria que ser menor que 2.300. Então a gente está falando de um escoamento turbulento e muito acima do limite mínimo para que ele seja classificado como turbulento, que é Reynolds igual a 4.000. Tá? Vamos então agora calcular o fator de atrito. Então basta substituir agora os valores na fórmula para o cálculo do fator de atrito. Então a fórmula vai ficar assim, ó, F é igual a 0,25 tá? Log o E, né, é a rugosidade absoluta, que é igual a 0,1. Nesse caso, eu posso pôr ele em milímetros, 0,1 milímetros, contanto que eu coloque o diâmetro em milímetros também. E aí, no caso do diâmetro, seria 100 milímetros. Então, 3,7 vezes 100 mais 5,74 dividido por Reynolds, que é 140.000, tá? Elevado a 0,9, fecha colchetes, tudo isso elevado ao quadrado. E aqui, uma recomendação que eu faço para você, que está me assistindo, é a mesma que eu faço para os meus alunos de hidráulica, é que faça esse cálculo por partes, para evitar que, ao colocar na calculadora, alguma coisa possa acabar apresentando um valor diferente do valor que você pretendia colocar ali e que você precisa obter, tá? Então, assim, a calculadora ela tem ordens de prioridade na hora de fazer o cálculo que são determinados pelos parênteses. Aqui eu vou fazer a primeira parte apenas, só para mostrar como é que ficaria. Então, 0,1, né, dividido por 3,7 vezes 100. Isso aqui daria 0,00027, tá? Que seria a mesma coisa que 2,70 vezes 10 a menos 4, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai pôr aqui log, tá? Aqui vai ficar 2,7 vezes 10 a menos 4, mais 5,74 dividido por... E aqui o 140.000 é elevado a 0,9, tá? Esse valor, apesar de estar elevado a quase 1, né, um pouco menos que 1, ele já acaba produzindo uma diferença significativa no valor original. Então, 140.000 elevado a 0,9, isso aqui vai dar 42.807,04. Você percebe que o número já diminui bastante, tá? Então, 42.807,04. Aqui, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, ok? E aí, se você terminasse aqui de fazer a conta, era só somar os valores do log, aplicar o logaritmo e elevar o resultado ao quadrado, né? Que é esse 2 que está aqui. Então, a gente acaba obtendo esse fator de atrito, 0,0217. Lembrando que o fator de atrito é um número adimensional, ou seja, ele não possui unidade. Agora, com esse fator de atrito, a gente pode substituir ele nesta equação aqui, que é a equação universal de Darcy-Weisbach, ou a equação universal da perda de carga hidráulica. Tá? Então, eu vou reescrever a equação aqui, sem substituir nenhum dos valores primeiro, tá? Só para ela ficar aqui em cima como referência, e depois a gente vai colocar os valores que a gente vai utilizar. Tá? Então, F é igual a L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Portanto, a perda de carga hidráulica vai ser igual a 0,0217
vezes a distância entre os pontos, que é igual a 500, ele fala lá no enunciado, dividido pelo diâmetro, 0,1 metro, tá? Aqui eu não posso pôr em milímetro, pessoal, porque eu estou trabalhando com a velocidade em metros, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e L em metros também, tá? Então, vezes 500 vezes 1,4 elevado ao quadrado dividido por 19,6, tá? Aí aqui, ó, se a gente for fazer a parte de cima, isso aqui daria 0,0217 vezes 500, tá? Vezes 1,4 vezes 1,4 dividido por 0,1 e dividido por 19,6, tá? Então o resultado dá 10,85 metros. Essa é a perda de carga hidráulica entre os pontos A e B, ok? E como o que o exercício pedia era carga de pressão disponível no ponto A, e a gente viu que a carga de pressão disponível aqui, ó, no ponto A, ela é igual à perda de carga hidráulica entre A e B, então a carga de pressão disponível no ponto A seria de 10,85 metros, ok? Esse era o exemplo 2.6, primeiro exercício que nós estamos resolvendo juntos aqui, referente ao capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e fique por dentro, porque nós vamos resolver outros exercícios do capítulo 2 e depois vamos passar para os demais capítulos até que a gente possa resolver todos os capítulos do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto e também de alguns outros livros, como o do Azevedo e o Mecânica de Fluidos do professor Franco Brunetti. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo exercício e um grande abraço.